benignidade em ação, ela tem um coração perdoador. Ela consegue perdoar, ela consegue se livrar daquelas situações que tenta atrapalhar, ela consegue desfrutar dessa benignidade. É o que está aqui no livro de Efésios. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 32 de Efésios. Bondade, benignidade. Benignidade. 32 de Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo de número 32. Diz assim: seja bondoso e compassivo uns para com os outros, perdoando-vos se mutualmente, assim como Cristo os perdoou, assim como Deus os perdoou em Cristo. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você que esta benignidade, ela tem que ser demonstrada. Sérgio Lopes, ele louva aquele hino que eu acho interessante, que perdoar, ele é mais que estender a mão. É mais que dizer eu te perdoo. O perdão, ele tem que sair do coração. O perdão, ele tem que vir de dentro, não é? O perdão, ele tem que ser liberado. Essa palavra perdão é isso mesmo, é soltar e deixar ir. Aquilo que não está edificando as nossas vidas. Às vezes a falta de um perdão tem atrapalhado e tem deixado o fruto meio estragado. O fruto tem estado um pouco estragado, muitas vezes pela falta do perdão, pela falta da benignidade, que é o amor em ação. E quando nós conseguimos assim, irmãos, perdoar, veja o que é no livro de Provérbios, capítulo de número 11, versículo de número 17. Quando esta benignidade ela é posta em ação. Provérbios, capítulo de número 11, versículo 17. Glória a Jesus. Precisamos pedir ao Senhor a sua graça. Todos os momentos da nossa vida. 17, que diz assim: quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa ao seu próprio mal. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. Interessante. Como é que eu vou perdoar alguém e vou fazer bem aquilo? Aquele perdão, eu não sei como a pessoa vai receber, mas para mim, ele faz bem. É isso que a palavra do Senhor diz. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. Quando nós conseguimos liberar o perdão do nosso coração, nós estamos colocando a benignidade em ação. E esta benignidade é um fruto do Espírito. É uma partícula do fruto do Espírito. A benignidade. Outro é a bondade, né? Que a bondade é a benignidade em ação. Que dá no mesmo. Não é? A benignidade em ação. É ser bondoso. Colocar em ação. Outro ponto, irmão, é a fidelidade. Fidelidade, ser fiel ao próximo e a Deus. Fidelidade é um dos frutos do Espírito. Fidelidade em todos os sentidos. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 4, ele fala sobre os escravos serem obedientes aos seus senhores. Não desfraudar os seus senhores. Ser fiel. Não é a recomendação. É que ele seja fiel. Que ele seja fiel aos seus senhores, porque assim eles estão colocando a fidelidade em ação. Quando o homem ele é nova criatura, quando ele já nasceu de novo, e neste período aqui, quando esse texto foi escrito, foi basicamente para aqueles escravos. Seja fiel aos seus senhores, ainda que ele não esteja presente. Este é um dos frutos do Espírito, a fidelidade. Quando nós falamos em fidelidade, nós podemos abranger muitas áreas que nós conseguimos alcançar através desta palavra fidelidade. Outra palavra também que é interessante é a mansidão. Mansidão, o que é mansidão? É temperamento cristão de não defender os seus direitos com unhas e dentes.
é um temperamento de mansidão, né? A mansidão é um temperamento cristão, de não defender os nossos direitos com unhas e dentes. Quando nós somos mansos, né? É o que Jesus precisa nos ensinar a ser manso. Quando nós colocamos em prática este fruto do Espírito, nós conseguimos entender. Temos um exemplo lindo de uma pessoa aqui na palavra do Senhor, no livro de Números, capítulo 12, versículo 3, que este texto vai falar exatamente de Moisés, que Moisés ele era um homem manso. Moisés conseguia colocar em prática este fruto do Espírito. Uma pessoa que ela é mansa, ela é tardia em se irar, ela demora a se irar. Moisés ele era um homem manso. E outro exemplo está lá no livro de Mateus 11, 29, que é o exemplo de Jesus, o exemplo de mansidão. E eu gostaria de ler Mateus 11, 29. Mansidão é um fruto do Espírito. É um dos frutos do Espírito em ação. Este fruto nós podemos exercitá-lo com o nosso semelhante. Alguns frutos, algumas partículas desse fruto, nós só podemos exercitar em nós mesmos. Mas nesse caso aqui, é para com o nosso semelhante. Mateus 11, 29. Esse exemplo que ele é maravilhoso, que é o exemplo de todos os exemplos. Jesus ele foi assim, olha: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou o quê? Sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus ele nos dá o maior exemplo de mansidão. E ele diz: olha, aprenda de mim, aprenda comigo, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Não é? Então, que nós possamos olhar para este exemplo de Jesus e saber que é essa vontade do Senhor para nossas vidas. Que nós possamos ser manso, colocar em ação esse fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Por último aqui, é o domínio próprio. O que é o domínio próprio? O domínio próprio é o autocontrole. Mas esse controle, ele é individual. Este autocontrole individual, que ninguém pode fazer por ninguém. Ninguém pode fazer por ninguém. Cada um é quem pode se controlar. Nós vamos observar ainda no livro de Provérbios, capítulo de número 16. Provérbios 16, verso de número 32. Provérbios 16, 32. Falando aqui sobre domínio próprio. Diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Veja como é importante a paciência, não é? O domínio próprio, o autocontrole. Ainda aqui também em Provérbios, só um pouquinho mais adiante, capítulo 25, versículo 28, eu achei interessante esse texto, que diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. A pessoa que não tem controle das suas ações, ela é comparada com uma cidade com seus muros derrubados. E olhe que no contexto aqui deste versículo, as cidades elas eram protegidas pelos muros. Então, o sábio Salomão ele diz: olha, uma pessoa que não sabe controlar-se, uma pessoa que não consegue dominar, ela é igual, ela é pior do que uma cidade com seus muros no chão, uma cidade que não tem muro. É aquela pessoa que não consegue controlar. Aí aqui em 1 Coríntios 7, 8 ao 9, quando nós falamos de autocontrole, nós pensamos logo na língua, né? Mas aqui também está falando sobre os desejos da carne. Paulo diz: olha, se você não consegue se controlar, você se case. Aqui esse texto ele fala claramente que não é só o domínio próprio, não é só no que se fala. O que se fala também é importante, mas também nós temos que observar que o domínio próprio também é no que se faz.
não é? Naquilo que é feito. Então, o apóstolo Paulo ele diz, olha, se você não consegue controlar, se você não tem um autocontrole sobre as suas ações, case-se, emoções, case-se. É um desejo incontrolável. Se o Espírito Santo de Deus não conseguiu fazer na sua vida aquilo que era para fazer, se você não deu lugar para que o Espírito Santo de Deus trabalhasse, não é? Se você vê que você não consegue controlar, então fuja da aparência do mal. É isso basicamente que esse texto ele está falando. Um outro fruto do Espírito também, além do domínio próprio, é o autocontrole, que também está ligado uma coisa na outra. O autocontrole, né? Saber a hora certa de falar e saber a hora certa de calar. Porque em determinados momentos, irmãos, se nós vamos falar, automaticamente a gente acaba perdendo a razão. Então, é importante o que diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado e nós precisamos entender o momento certo de falar e o momento certo de calar. Então, o autocontrole é um fruto que eu e você temos que exercitá-lo. Temos que colocar em prática este fruto do Espírito. Podemos concluir, irmãos, aqui, que o fruto do Espírito é uma ação exclusiva do Espírito Santo. Entretanto, cabe a nós trabalhar a terra para pedir que o Senhor abra os nossos olhos e nos submeta à sua vontade. Que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor, ela é agradável para nossas vidas. Aí a gente, para finalizar, vamos finalizar lendo aqui o que está no Salmo de número 92. Eu achei interessante porque este fruto do Espírito que nós temos que dar, temos que produzir, ele não tem um tempo para terminar. Não é interessante que algumas pessoas podem dizer, mas eu dava fruto, meu fruto era bom anteriormente, mas já passou tanto tempo que agora o fruto estragou. Não é bem assim não, que as coisas acontecem, porque o fruto ele permanece. Salmo de número 92, o verso 14 e o verso 15, diz assim, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Na velhice, irmãos, na velhice, quando chegar a velhice, os frutos ainda têm que ser viçosos. Os frutos ainda têm que ser bons para a glória de Deus. Não podemos, uma época, dar um fruto bom e outra época dar fruto ruim. Nós somos uma árvore e uma árvore ela não pode dar 2 tipos de fruto. A árvore ela só dá um fruto. E se o fruto que nós estamos dando ainda não está agradando a Deus, Ele é a videira, Ele é o Deus que Ele cuida. Não é? Nós somos o ramo. E o agricultor, ele poda, né, aqueles ramos que não está ainda se enquadrando, que ainda não está na posição que Ele quer. É Ele que trabalha. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade e a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que eu e você possamos cada dia pedir ao Senhor a sua graça para exercitar na nossa vida esses frutos do Espírito. E se você ainda não consegue fazer assim, peça ao Senhor, que com certeza Ele vai te ajudar. E que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua família e que você possa ter recebido essa palavra nesta noite, assim como o Senhor falou comigo, que Ele também possa ter falado ao teu coração nesta noite. Ele ainda é o agricultor. Amém?